não presta para mais nada a não ser dar desculpa. Tem que tirar o corpo do assento e correr. Treinar, né? Em busca do teu sonho, né? Exatamente. Mais alguma coisa que tu queria destacar aí no meio da corrida? Não, por enquanto era só isso. Tu falou pra nós aí que treinava boxe também? Ah, sim. Até participei um pouco, né, de algumas competições lá na Bahia, né, porque lá tem muitas escolinhas, né, na época já tinha a do Popó, né, então assim, baiano, né, Chegou a então, conhecer o Popó? que a gente conheceu assim, né, mas não, tipo assim, os familiares, né, porque ele explodiu, já foi pro mundo afora, sim. né, Sim. mas tem as familiares, né, os pessoals, tem a escolinha, né, as escolinhas dele, então assim, e eu fazia parte, treinava, ou lá na Bahia ou era boxe ou capoeira, então como eu nunca gostei de capoeira, Sim. então eu fui pro mundo do boxe, né, e aí tinha o professor Ricardo, que Deus abençoe o Ricardo, onde tiver, fiquei sabendo que você está morando em Ilhéus, Deus te abençoe, Ricardo, me ajudou bastante. Daí você falando de que não tem cor, não tem raça, o Ricardo é que nem você, assim, é um galegão, e é baiano, né? Então a gente formava uma dupla muito top, e eu subi algumas vezes no palco, como diz ali, né? Mas assim, era uma coisa assim, mais assim, local, né? Sim. Mais local, né? Ali mesmo, o pessoal tudo ali da Bahia, da comunidade. Mas fiquei pouco tempo, porque aí o Senhor me foi funilando, e eu fui entendendo o meu propósito. É importante, né? Sim. A gente só vai ser feliz, Paulo, se a gente entender o propósito que Deus tem para nós. Porque o que tem de gente fazendo algo e não é feliz, por quê? Porque não é aquele o propósito que Deus tem para ela. Como que eu vou saber isso, ô Carlos? Então, meu cara, é só você buscar ele, porque ele vai te dar a direção. Gente que está trabalhando em setor, em áreas, e não são felizes. Muitas vezes só pelo dinheiro, né? O dinheiro, a posição, a fama, né? Mas a pessoa não é feliz, né? Então, assim, eu entendi o propósito que Deus tinha comigo, né? Falando do boxe, eu já saí logo imediato, né? Porque é uma coisa muito violenta, né? Não que não possa, né? Tu chegou a competir? Não. Só treinou? Não, eu treinei e competi, mas que eu tô falando aqueles negócios do bairro ali, né? Ah, sim. Mas... Da comunidade, vinha lá da Cidade Baixa, da Ribeira e tal, aí o outro vinha da Antinga, outro de Lauro de Freitas, e juntava ali aqueles, só dali das cidades de Salvador e Lauro de Freitas, Portão, por ali assim. O que acontece? Eu saí do mundo do boxe, não porque que não pode. Tem pastores que luta o UFC, né, e glorifica o nome do Senhor. Então não tem nada a ver de religião. Porque agora, então você saiu porque você foi ser pastor. Não, nada a ver. Nada a ver. Inclusive, quando eu comecei a praticar o esporte do atletismo, eu fui muito criticado. Sim. Tá? Por causa desse título, né, que a gente carrega. E eu fui muito criticado, porque você vai de bermuda, você vai de short, né? E alguns religiosos me criticaram, só como eu te falei, eu não deu ouvido. Não dou ouvido. Né? Eu sei que eu quero, eu tenho uma visão clara do propósito, que é glorificar a Deus. Foi Ele que me tirou lá do coma, foi Ele que fez os meus rins voltar, porque eu tava desenganado pela medicina, eu tava em coma, os meus rins estavam parados, eu fiz hemodiálise. Então eu sei da visão clara, né, que Deus me deu do propósito. Então eu tenho um alvo, então entra por aqui, sai por aqui, e eu tô focado. E isso é maravilhoso. E você é a prova viva que Deus opera milagres. Mas tem coisas que Deus faz, mas a gente manda sentar, e outros Ele manda até deitar, né? Você só vai falar com propriedade, com profundidade, daquilo que você viveu em profundidade. Deus, Ele nunca vai usar uma pessoa naquela área que ela nunca passou. Tem gente que está indo buscar ajuda
no A, no B, só que aquela pessoa que ela está buscando ajuda está passando o mesmo problema que ela, ou talvez até pior. Então, falar com propriedade, com profundidade, é só daquilo que você viveu em profundidade. Você não pode falar de um assunto que você nunca viveu, né? Exatamente. Então, Carlos, aí para encerrar o nosso programa de hoje, o podcast Clube dos 13, gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí. Eu agradeço, né, mais uma vez a você, né, o podcast Clube dos 13, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. Que esse podcast possa entrar nos lares, né, possa surtir efeito, porque nós buscamos de Deus, né, a direção, né, as palavras para falar, né, e eu termino aqui esse podcast com o mesmo que eu já falei, talvez já repeti 2 vezes, mas no início eu falei, eu quero terminar esse podcast falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus, querido, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. As coisas que você quer para sua família, para o seu casamento, para a sua saúde. Eu não sei qual é a sua situação, mas de uma coisa eu sei: se você buscar Deus em primeiro lugar, Ele tem poder para transformar o caos em abundância, a miséria em prosperidade, o ódio em amor, a doença em saúde. Receba isso em nome de Jesus. É isso aí, Carlos, que eu agradecer mais uma vez aqui a tua presença aí, que você possa vir mais vezes aí, contar mais história para nós aí. Estou à disposição. Eu que agradeço. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, amor? Quer falar, Maria, alguma coisa? Vem aqui, ó. Tá ali, minhas amadas. Eu quero agradecer também a minha esposa, quero agradecer a Maria Clara, minha filha, né, meu filho, que suportaram, né, o processo que eu passei, né, suportaram, né, esse processo. Por isso hoje nós estamos colhendo os frutos, né? É aquilo que eu falei. Características de quem vai dar frutos. Colocar Deus em primeiro lugar, suportar o processo e não deixar de semear, não deixar de plantar. Sim. Então a gente está terminando hoje o podcast Clube dos 13 aí. Fica aquele abraço aí para toda a galera que está assistindo aí. Até a próxima. Deus abençoe, gente. Valeu.